Para saber mais, a escritora Adela Bash nasceu em Buenos Aires, Argentina. Publicou livros de literatura, teatro e informativos para crianças e jovens. Já recebeu diversos prêmios por suas publicações, assim como já trabalhou em diversas traduções de literatura infantil. A história de Cinderela, tal como me contaram. Quase todo mundo já ouviu alguma vez a história de Cinderela, a bela menina que as irmãs e a madrasta obrigavam a dormir na cozinha, deitada junto das cinzas do fogão e que tinha que limpar e esfregar sem descanso. Há pouco tempo, chegou aos meus ouvidos a notícia de que a vida real desta jovem foi bem diferente da história que conhecemos. Aqueles que quiserem ter uma outra visão dos fatos dispõem agora desta versão, que durante séculos permaneceu oculta pelo mais completo silêncio. Era uma vez, faz muito, muito tempo, uma jovenzinha a quem chamavam Cinderela. Morava com Heriberto, seu pai, em uma casa grande e muito confortável. Sua mãe havia morrido quando ela era pequena e ela teve que aprender a fazer todo tipo de tarefas domésticas. Na verdade, aprendeu muito bem, talvez bem demais. Havia se tornado uma especialista em todos os trabalhos de casa e cuidava da organização e da limpeza com minúcia obsessiva. Frequentemente, o pai fazia longas viagens de negócios. Depois de alguns anos, contraiu matrimônio com uma camponesa viúva que tinha duas filhas. As três eram mulheres de nobres sentimentos, mas pouca vivência social. Haviam morado até então em uma modesta cabana e se dedicavam com empenho às tarefas do campo. Depois do casamento, mãe e filhas, chamadas Antônia, Madalena e Josefina, mudaram-se para a casa de sua nova família, que para elas era como um palácio de luxos nunca antes vistos. Pouco depois, o pai de Cinderela teve que viajar a negócios. Pela primeira vez em muitos anos, partiu animado, pensando que sua filha já não ficaria mais sozinha e que ela voltaria a ter o calor de uma família. Acostumadas à vida na roça, as três camponesas andavam por sua nova casa com a graça de um gorila em um salão de baile.
A primeira semana foi fatal. Como queriam mostrar boa vontade, fizeram a limpeza da casa, que resultou em 22 taças de cristal quebradas, 5 vasos de porcelana transformados em cacos, 3 vestidos finíssimos queimados com ferro de passar e o grito de "Não se atrevam a tocar em mais nada!". Mas a madrasta e as filhas tinham uma incansável vontade de ajudar e não eram capazes de morar em uma casa tão espaçosa e confortável sem ajudar em nada. Então, no dia seguinte, assim que acordaram, decidiram preparar uma surpresa para agradar Cinderela: uma torta de maçã, que achavam que ficaria deliciosa. As 3 estavam acostumadas com um grande caldeirão colocado diretamente sobre o fogo, e não com um fogão sofisticado como o que tiveram que usar. O resultado foi uma torta impossível de comer. 15 utensílios de cozinha chamuscados, um forte cheiro de queimado que impregnou a casa durante vários dias, e o grito de "Não se atrevam a entrar na cozinha de novo!". No entanto, Antônia, Madalena e Josefina não cruzaram os braços. Na primeira oportunidade em que se viram sozinhas em casa por algumas horas, arriscaram-se a lavar o chão. Jogaram água, esfregaram, poliram e escovaram com tanto empenho que riscaram as lindas lajotas da cozinha e encheram de furos o delicado piso de madeira dos dormitórios, dos salões e da sala de jantar. Quando Cinderela chegou e as encontrou tentando consertar os estragos com cola, e rompeu em soluços que pouco a pouco se transformaram em uivos, que, embora parecessem intermináveis, chegaram ao fim. E quando chegaram ao fim, deram lugar a trovejantes gritos. Incompetentes! Ordinárias! Inúteis! Estragam tudo o que tocam! Eu passei anos cuidando dessa casa para agora vocês destruírem tudo! Vamos ver se entendem de uma vez por todas. A única pessoa que limpa esta casa sou eu. Se voltarem a tocar em uma vassoura, uma escova ou um pano de chão, quando meu pai voltar, vou dizer a ele para mandá-las embora. Depois que Cinderela as deixou sozinhas, Josefina, a irmã mais nova, que era inexperiente nas tarefas de casa, mas não era boba, disse: "Acho que ela tem mania de limpeza". Madalena, a mais velha, que tinha modos rústicos, mas também não era boba, acrescentou: "E além disso, está convencida de que ninguém é melhor do que ela para manter uma casa em ordem". Antônia, a madrasta, que tinha levado durante muitos anos uma vida de camponesa, mas que, da mesma forma que suas filhas de boba não tinha nada, sentenciou: "Uma mulher obsessiva por limpeza e que se acha melhor do que as outras é uma mulher que dá importância demais às aparências". A partir desse momento, as 3 decidiram deixar que Cinderela se ocupasse de tudo e se dedicaram a observar o que ela fazia, para aprender as coisas que até então não haviam aprendido. Cinderela lavava, limpava, passava, lustrava e polia, lançando-lhes olhares de superioridade. E às vezes, como se elas não estivessem ouvindo,
cantarolava baixinho. Antônia, Antônia, cheira a estábulo, mesmo que use colônia. Madalena, Madalena, seu jeito grosseiro me dá pena. Josefina, Josefina, seu cheiro não sai, nem com criolina. No princípio, as três conseguiram fingir que não ouviam as palavras de Cinderela, mas eram almas sensíveis e, pouco a pouco, foram ficando cada vez mais abatidas. Era muito desagradável ter que escutar todos os dias, quase a toda hora, o cantarolar da menina, que se divertia enquanto limpava a casa com tamanha obsessão. Josefina, Josefina, todas as coisas arruína. Madalena, Madalena, tudo o que toca desordena. Antônia, Antônia, destrói tudo sem cerimônia. Ao cabo de alguns dias, a madrasta e suas filhas estavam com o moral no chão, que, diga-se de passagem, brilhava como a lua cheia. Sentiam-se inúteis, como um biquíni na Antártida, e tinham os ouvidos machucados pelas ofensivas canções de Cinderela. Esperavam a volta de Heriberto, com uma mistura de esperança e temor. Esperança de que ele desse um fim aos maus tratos que elas sofriam nas mãos da menina de cabelo cor de cinza, e receio de que ela conseguisse fazê-lo ficar do seu lado. Mas antes de sua volta, receberam outra visita. Certa manhã, enquanto Cinderela esfregava e polia até fazer desaparecer o menor sinal de pó de toda a casa, a madrasta e as suas filhas estavam sentadas no jardim para consolar umas às outras e secar as lágrimas que lhes inundavam as faces. De repente, as árvores emitiram um som diferente, como uma carícia feita de música. As pétalas das flores iniciaram uma dança quase invisível e houve uma pequena explosão de luz. Antônia e suas duas filhas, Madalena e Josefina, ainda não haviam conseguido se recompor da surpresa quando o que viram as assombrou ainda mais. Uma criatura diminuta e alada acabava de pousar perto delas e as olhava com os olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvida. Era uma fada. Eu sei muito bem qual é a razão da tristeza de vocês, disse com uma voz que parecia destilar mel, indo diretamente ao ponto. E vim trazer a solução para acabar com esse sofrimento. O príncipe Godofredo quer se casar e está procurando uma noiva. Embora seja rico e gentil, nenhuma mulher que ele conheceu o aguenta, porque ele é um maníaco obsessivo por limpeza e organização.
Quando ela pronunciou essas palavras, nenhuma das 3 mulheres que a ouviam boquiabertas pôde evitar uma expressão de nojo. Mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro, continuou a fada. Na semana que vem, Godofredo dará um baile em seu palácio e convidará todas as moças solteiras da região. No baile, Cinderela e ele perceberão que foram feitos um para o outro. Vão se casar e vocês ficarão livres dela para sempre. E se Godofredo se apaixonar por outra? Perguntou Josefina. Isso é impossível e, portanto, não é problema, respondeu a fada. Eu sei que assim que se virem, vão se apaixonar. Mas tem um inconveniente a ser resolvido. Qual? Quis saber Madalena, que começava a recuperar o ânimo. Cinderela é muito competitiva. Mesmo que ela goste de Godofredo, só vai mostrar interesse por ele se tiver que competir com outras mulheres e tentar vencê-las. Mas quem, além dela, vai querer casar com um maníaco obsessivo por limpeza e arrumação? Pensou Antônia em voz alta. Ninguém, respondeu a fada. Mas justamente por isso eu tenho um plano. Amanhã vai ser divulgado o convite para o baile. Josefina e Madalena vão fingir que o que mais desejam no mundo é conquistar Godofredo. E Antônia vai dar o seu apoio, confessando que sempre sonhou que alguma de suas filhas se casasse com um príncipe. Na noite anterior ao baile, vocês levantam enquanto Cinderela estiver dormindo e queimam com o ferro de passar todos os seus vestidos de festa. De manhã, dirão que quiseram ajudá-la para que sua roupa estivesse impecável. Ela vai chorar porque não terá o que vestir para o baile. E quando vocês saírem dizendo que logo terão uma vida de princesa, eu me apresentarei diante dela e, num piscar de olhos, a cobrirei com um vestido jamais sonhado por mulher alguma. Eu lhe darei uma carruagem e farei com que ela me prometa que deixará o salão antes da meia-noite, momento em que suas roupas desaparecerão com o encantamento. Isso fará com que Godofredo se sinta desafiado a reencontrá-la e que seu interesse por ela aumente ainda mais. O resto vocês podem deixar por minha conta. Ah! Disse a fada, mexendo sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Josefina e este para Madalena. As meninas olharam os sapatos que a fada acabara de fazer aparecer e viram que eram simplesmente lindos. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidos até a noite do baile. Só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. Ditas essas palavras, a fada desapareceu. Não fosse pelos sapatos que tinham diante de si, as 3 mulheres duvidariam que fosse real o que acabaram de vivenciar. Tudo transcorreu tal como a fada havia planejado. E quando estavam prontas para sair para a festa, Josefina e Madalena calçaram os sapatos que a fada havia deixado e viram com assombro que eles, assim como seus pés, haviam dobrado instantaneamente de tamanho. Como não tinham nada de bobas, mesmo sem entender direito,
pensaram que a fada devia saber o que fazia e foram para o palácio muito contentes. Cinderela chegou exatamente no momento em que o baile começava, disposta a conquistar o coração de Godofredo. Exibia um exuberante vestido que tinha vassouras, escovas e outros utensílios de limpeza bordados com finíssimos fios de prata e ouro. Assim que Godofredo a viu, percebeu que era exatamente a mulher com quem queria casar. O resto da história, com certeza, vocês já sabem. Um pouquinho antes da meia-noite, depois de ter dançado até o último momento com o príncipe, Cinderela sumiu, mas perdeu um dos sapatos ao descer correndo pelas escadarias. Desesperado, Godofredo mandou que no dia seguinte levassem o sapato de casa em casa até encontrar o pé que se encaixasse em sua forma. As duas irmãs tentaram calçá-lo, mas só de olhar dava para perceber que aqueles pés enormes não caberiam nele. Cinderela casou-se com o príncipe e os dois passaram anos esfregando, polindo e lavando juntos. De resto, vale dizer que na noite do baile, Josefina e Madalena conheceram dois encantadores jovens, com os quais se casaram e viveram felizes pelo resto de seus dias. Uma vez que Cinderela saiu da casa paterna, Heriberto deixou de fazer suas viagens de negócios e passou o resto de seus dias ao lado de Antônia, cuidando do jardim e de seus netos. Foi isso o que realmente aconteceu. Por isso, queridos leitores, tenham cuidado com os contos e as histórias que circulam por aí como se fossem verdadeiros. Na maioria das vezes, não passam de fofocas. 3. Em pequenos grupos, discutam as questões a seguir. Roda de conversa. O que vocês acharam da nova versão do conto Cinderela? Alguém levantou hipóteses semelhantes ao que aconteceu na história? Por que o título da história é A História de Cinderela, tal como me contaram? O que justifica o reconto estar em uma obra cujo título é Não Era Uma Vez? Das ilustrações da capa que foram produzidas por Mariana Massarani, alguma faz, na opinião de vocês, relação com o reconto de Adela Abache?